Bom dia, boa tarde, boa noite, não sabe que você está assistindo esse Pode Estudar, mas estamos aqui mais uma vez com o episódio com o professor André, Maria e eu, Emily, que sou nova integrante aqui do podcast. Hoje temos que falar sobre aprendizagem e vai ser mais como um debate, isso. E é isso. Pode começar, André. Bom, então, primeiro, bom dia para todos e para todas, né? E é o nosso segundo momento, é uma honra, né? Estar aqui mais uma vez, fico grato, né, pelo convite. Eu participar mais uma vez do podcast aqui da escola. Mais um episódio, galera. Mais um episódio, Mais um episódio. Da escola Filinto Milho. E hoje a gente vai conversar um pouco, discutir, debater um pouco sobre a questão da aprendizagem, que eu penso que é um tema assim muito importante para vocês, para todos os estudantes, mas não só. Eu penso que para os professores e professores também é fundamental esse tema, porque é o nosso propósito, né, enquanto profissional da educação, mais especificamente professor e professora, quando nós estamos falando sobre a aprendizagem. Tá? Então, eu procuro também, na fala de hoje, retomar um pouco do que foi proposto no primeiro episódio. Sim. E tentando fazer uma relação, uma ligação, uma conexão com aquilo que foi feito anteriormente, falado anteriormente, com o que nós vamos discutir hoje aqui sobre a Gente, deixa eu só falar um negócio. A Emily tá substituindo o Luiz Felipe, porque como a gente fez o primeiro episódio, vai ficar assim, mas como assim? O episódio que fez foi eu e o Andro. Ou se não, foi o Paulo Vitor. Não, foi o Andro. A gente começou pelo Paulo Vitor, a gente depois passou pelo Andro, né? Aí agora a Emily vai colocar como gravações também com a gente. Sim. Aí ela vai substituir o Luiz quando ele não puder, porque o professor não deixou ele sair da sala. Exatamente. Aí a gente vai testando assim, tá? Pode continuar, hein? Bom, então vou tentar assim fazer uma memória do que foi o nosso primeiro episódio. Sim. Nós discutimos e debatemos sobre a questão epistemológica e filosófica do conhecimento. E quando nós pensamos na aprendizagem, a gente precisa também pensar que aspecto filosófico e epistemológico que nós abordamos, defendemos, acreditamos, estudamos, pesquisamos, para que a gente faça essa inter-relação entre esses aspectos epistemológico e filosófico do conhecimento, de sociedade, de pensamento, de mundo, de homem, de humano que eu quero formar, com o aspecto da aprendizagem e desenvolvimento do sujeito. E principalmente quando a gente fala sobre a organização do ensino ou uma didática que se alinha a essas perspectivas. Sim. No caso mais específico, o tema que eu vou abordar hoje com vocês, ele vai ao encontro à perspectiva epistemológica filosófica do materialismo histórico dialético, interrelacionado com o aspecto da aprendizagem numa perspectiva histórico-cultural, que é uma perspectiva pensada, elaborada por alguns psicólogos russos mais especificamente, que é o Vygotsky, por exemplo, que é o Leontiev, que é o Rubinstein, enfim, então a gente tem uma série de pessoas e colaboradores envolvidos sobre esse estudo. Mais especificamente, eu vou falar sobre a aprendizagem colaborativa desenvolvimental, que é uma perspectiva que eu estudo, que eu pesquiso, que eu faço investigação e que eu procuro trabalhar dentro do meu ambiente de escola, dentro do meu ambiente da sala de aula. Então é isso que eu vou tentar discutir aqui com vocês sobre essa aprendizagem. Em oposição, né, ou numa situação de superação, a aprendizagem funcional, que é uma aprendizagem muito voltada para uma aprendizagem tecnicista e pensando no conhecimento que você vai se apropriar, pensando num ensino muito mais voltado para a utilização daquele saber, o que nós chamamos, e alguns autores chamam de ensino utilitarista, né? Aqueles comentários que às vezes os estudantes fazem, né? Professor, para que eu vou estudar isso aqui? Na minha sala que mais tem, né, André? Quando você dava aula, você sabia disso. Exatamente. Por que eu tenho que aprender isso? Onde é que eu vou utilizar isso na minha vida? Então a gente precisa também Tem muitas pessoas que se questionam, né? Me perguntando. Muitas pessoas. E até isso, adulto. Hoje em dia, até adulto se questionam. Por que eu fiz isso? Por que eu vou estudar isso, sendo que eu não vou ter sentido de daquilo? E aí a gente precisa fazer uma crítica sobre essa fala, porque eu entendo que a educação escolar
ela não deve restringir, porque nós estamos falando aqui, enquanto educação escolar, nessa perspectiva que eu acabei de mencionar, uma educação de transformação do pensamento do sujeito. Então, não é simplesmente uma educação escolar voltada para que eu vou utilizar esse conhecimento, senão restringe demais a educação escolar. Não, se eu não vou utilizar isso aqui em lugar nenhum, eu não vou estudar isso. Mas não é bem assim, né? A gente tem que estudar, querendo ou não. Porque alguma vez na vida você precisa disso, você precisa saber de alguma coisa. E um detalhe também, quando nós falamos sobre essa aprendizagem funcional, nós estamos voltados muito para o caráter tecnicista e utilitarista do conhecimento. Então, se a gente tivesse um curso técnico aqui, claro, eu vou ensinar aquele conhecimento teórico, científico e técnico para aquela profissão, né? Para aquele exercício de atividade. Então, se o estudante quer aprender alguns conceitos sobre contabilidade, então você vai ensinar esses conteúdos sobre contabilidade. Ou seja, então você restringe para aquela atividade específica. Sim. Enquanto a gente pensar no ensino da educação escolar, ela não pode ficar simplesmente para a questão da funcionalidade daquele saber ou não. Sim. Como que vocês vão compreender a sociedade? O que dá condições para vocês compreender o que está acontecendo no mundo da política, da economia? A gente tenta saber, tipo assim, por cima, mas o povo joga tanta fake news que você fica com a cabeça perdida. Não tem como você saber de tudo. Exatamente. Então, essa é a ideia quando nós falamos sobre essa aprendizagem colaborativa desenvolvimental. Colaborativo, porque eu estou me referindo em colaboração com o outro. Porque, segundo esse autor, o Vygotsky, o Leontiev, o Wittgenstein e outros, essa perspectiva da psicologia histórico-cultural, ela afirma que você aprende do social para o individual. E quando a gente fala do social, a gente está falando da relação de pessoas. Sim. Mas não é uma relação com qualquer pessoa, com qualquer sujeito. Nós estamos falando daquele sujeito que tem mais experiência que vocês, que já tem um conhecimento, que já tem saberes, ainda que não esteja totalmente consolidados, mas que estejam mais avançados que vocês. Porque aí vai entrar a ideia de colaboração. Eu vou colaborar com você. E quem faz esse trabalho, por exemplo, é o professor. É o professor que vai fazer esse trabalho com vocês. De colaboração. Sim. E querendo a aprendizagem é tipo... É tudo hoje em dia. É tudo. E é um desafio muito grande para os professores também. É tudo. É um desafio muito grande para os professores. Não é só os alunos, mas também tanto os professores, tanto fora, né? Tanto também na faculdade, porque... Eu sei, porque a minha mãe ela é pedagoga, né? Ela parou de dar aula porque não estava conseguindo mais, os alunos não queriam aprender. Ela falou, não, eu vou parar, porque, gente, de jeito não tem como. As pessoas, as crianças hoje em dia, os adolescentes, não querem saber estudar, só querem ir pra escola pra ir ficar lá conversando e dormir, sei lá, só vai pra escola pra fazer isso, fazer nada. E minha mãe, ela parou porque ela não estava aguentando mais. Essa questão também dos estudantes, quando eles estão na escola e nós encontramos, professores encontramos essas dificuldades, do estudante não estar aqui na escola com essa intenção, né? Ou seja, qual é a finalidade dele estar aqui? A gente está falando da aprendizagem e desenvolvimento desse sujeito. Mas a escola também vai além só de aprender, né? A escola também é um espaço da convivência, das relações interpessoais que você estabelece com o seu grupo, né? De colegas, de amigos, enfim. E é dificuldade isso mesmo, né? Às vezes o estudante ele conversa muito, ele brinca, às vezes pode acontecer isso de dormir, como você mencionou. E aí é um desafio para o professor, né? Enfim, superar essa situação. Mas aí cabe vários aspectos. Como o professor pensa a organização do ensino, a organização da sala de aula, como é a relação estabelecida entre professor e estudante, entre os estudantes. Então, tudo isso é importante a gente fazer essa análise. E longe de culpabilizar ou de, principalmente, colocar que esse ou aquele profissional que tem que ser responsável, né? Apenas simplesmente para tentar fazer com que essa situação não aconteça na sala de aula. Tá? Bom, mas aí eu quero também reportar o seguinte, quando a gente fala em colaboração, estamos na ativa novamente, tivemos erro técnico, né? Que Maria Clara, como sempre, a melhor do mundo. Isso acontece. Gente, eu tô mexendo no microfone, foi sem querer. Pode retomar o que vocês estavam falando. Bom, então,
eu chamei de aprendizagem colaborativa desenvolvimental. Esse nome desenvolvimental, eu estou me referindo ao desenvolvimento do pensamento do estudante. E como pensar e como organizar essa aprendizagem que seja desenvolvimental. E aí eu vou trazer uma ideia aqui fundamental para esse aspecto de desenvolvimento. Quando a gente fala em desenvolvimento, nessa perspectiva que eu estou defendendo aqui, e que é uma perspectiva que faz parte da minha pesquisa, das minhas leituras e meus estudos, ela acontece pela contradição. Mas o que é isso, contraditório? Então, eu vou tentar aqui colocar uma situação. Digamos que vocês estão numa determinada aula, de uma determinada matéria, e o professor propõe um problema para vocês. Digamos que, ao propor esse problema, os estudantes vão lá e conseguem resolver esse problema. Inteligência máxima. Inteligência suprema. Então vamos ver. Vamos pensar assim. Quando vocês têm essa atitude de resolver sem perguntar, sem questionar, ou seja, esse saber ele já está num processo de maturação bem definido. Sim. Num processo já de consolidação. Nesse tipo de tarefa, que é pensado um problema em que não coloca você em contradição com aquilo que você conhece, então essa aprendizagem ela não é desenvolvimental. Ela não vai desenvolver o pensamento, o seu pensamento, o pensamento do sujeito, porque vocês conseguiram resolver ele sem a colaboração, exatamente, sem precisar da ajuda, da assistência, da colaboração do outro. Agora, se o professor propõe uma tarefa para vocês, um problema, em que o saber de vocês não é o suficiente para resolver essa dada tarefa, eles não vão conseguir. E aí vai precisar do quê? Do conhecimento. E também da colaboração também. E também da colaboração, que nesse caso é do professor. Aí, nesse caso aqui é muito difícil, porque assim, na nossa escola aqui não é mais nem os professores, né? Mas os alunos que não têm esse conhecimento, eles não têm essa preocupação, eles não se preocupam com os estudos. Exato. As pessoas, tipo assim, parece que depois da pandemia, realmente, eu percebi que muita gente, tipo assim, deixou de querer estudar, porque hoje em dia o povo não se importa mais. Tem muitas escolas fechando por questão disso. Você vê alunos que não estão interessados. Na nossa escola tem, tipo assim, tem uns 15 alunos que já pararam de estudar, com o quê? Com 13, 14 anos, 15? E não terminaram. Mas a maioria das pessoas fala assim, mas isso é questão de pai e mãe. Gente, eu acho que não é uma questão de pai e mãe, é questão do interesse da pessoa. Sim. Mas no futuro vai se arrepender, porque não vai ter aquele total apoio. Tem professor que apoia. O André mesmo, acho que eu tenho certeza que ele apoia, assim, fica o pé. Ele é ótimo professor, inclusive podia voltar pra minha sala, né? Quem sabe, né? Um dia. Quem sabe um dia. Mas ele não tem professor que também larga de mão. Tem professor que deixa de mão mesmo, fala assim, eu não vou correr atrás de você, se quiser você vai correr atrás do seu futuro. É porque querendo não cansa, né? Cansa. Mas tem professor que não, insiste, e o aluno não quer nada com nada. Na minha sala mesmo, a maioria dos alunos é assim, gente, até o filho da diretora é desse jeito. Então assim, cara, o menino é super inteligente, André, você vê a inteligência do menino com a matemática, mas não sabe usar a inteligência. Física. Tipo assim, no primeiro bimestre tirar 10 em física, e no resto dos bimestres assim, tirar 1,5. 0,2, tipo assim, num boletim, e você não saber usar a inteligência, tá muito ruim depois da pandemia. Sim. Afetou muito. Assim, duas coisas que eu considero importante a partir dessa fala de vocês. Primeiro, as condições que são dadas para os professores, trabalharem em sala de aula. Porque o trabalho do professor, ele não fica restrito só na sala de aula. Né? Ele é além da sala de aula. Ele tem uma vida social fora da escola. E ele tem uma vida profissional. Ele precisa estudar, ele precisa ter tempo para fazer suas criticidades, suas reflexões, reelaborar o seu pensamento sobre o ensino, sobre a aprendizagem. Então precisa ser dadas as condições para eles. E as condições não é só ter um ar-condicionado na sala de aula ou internet oferecida na escola ou mesmo computador. É muito mais do que isso. Estava nos rascunhos. E a formação continuada, ela é
essencial. Essa formação do professor é fundamental. Mas precisa ser uma formação que atenda às necessidades do docente. Se não é uma formação que atenda às nossas necessidades, tem aluno que não faz sentido essa formação. Tem aluno que não entende isso. Tem aluno que não entende que o professor tem uma vida social fora da escola e uma vida prática, uma vida de estudo, uma vida... Eu tenho aula com a Thaís mesmo e falo assim, cara, mas o professor na sala de aula só fica no computador, no celular. Fala, cara, mas tipo assim, ele vai tentar ensinar, você não quer aprender. Ele senta, fica quieto, vai mexer no celular dele, vai resolver, vai estudar, porque o professor vai para da sala de aula, vai ler algum texto, vai fazer alguma coisa. Reclama. Então, tipo assim, o que o aluno quer que os professores façam? Eles querem que os professores façam aquilo que eles querem. Não é aquilo que eles querem. Tipo assim, tem um horário certinho para você entrar na sala de aula. Os alunos querem que os professores seguem. Tipo assim, os alunos querem fazer que os professores façam a escola, mas quem faz a escola é o aluno. É o aluno. É o aluno. E quem quer que manda na escola é o aluno, e não os professores. Na sala de aula, na minha sala, mesmo é desse jeito. Quem tem que mandar na sala de aula um ar-condicionado é os alunos, não é o professor. Não, na minha sala os professores não têm nem autoridade da própria vida deles, né? Porque o povo da minha sala, né, Caleb? O Caleb sabe bem. Não tem como. Tem, tipo assim, a sociedade está muito difícil com tantas maneiras. Muitas maneiras. A gente tem que pensar também que uma outra condição fundamental também para o trabalho é que esse trabalho seja colaborativo. Sim. Em colaboração. E aí é um desafio para o professor. Sim, é um desafio para o professor fazer. Pensar no que ele é estudante. Olha, você tem um problema para resolver. Só que eu preciso de outros conhecimentos que ainda estão no processo de maturação no meu pensamento, na minha consciência. Então é um desafio para o professor fazer com que ele sinta essa necessidade de se apropriar daquele saber na resolução daquela tarefa, daquele problema. Então é um desafio para nós. Né? Não se faz assim instantaneamente. E eu preciso de conhecimento, eu preciso de informação, eu preciso de estudo. Por isso que essa perspectiva, aprendizagem colaborativa, desenvolvimental. Então eu preciso compreender como é que dá esse processo. Como que eu vou organizar a aprendizagem? Como que eu vou organizar esse conteúdo para que esse estudante movimente o seu pensamento. Por isso que eu estou chamando de desenvolvimental ou desenvolvimento. Mas que desenvolvimento que eu estou falando isso? Do pensamento, do sujeito, da personalidade também desse sujeito. Pois é. Mas tipo assim, hoje em dia os alunos são difíceis de compreender as coisas. Eles são difíceis de procurar alguma coisa. Eles, tipo assim, eles não compreendem. Vou pesquisar na internet. Eles não se preocupam. Não é pesquisar na internet, gente. É você ter que aprender. Você tem que aprender. Numa prova, você vai fazer o quê? Você vai pesquisar na internet? Você não vai. Você tem que procurar saber. Gente, na minha sala, tipo assim, os professores falam, tem um menino que fala, não tô com o celular na hora da prova. Aí pega e coloca o celular do lado, do outro lado. Na perna, até não sei na onde coloca o celular. Não, vai lá na prova, tira um 10. Esses dias teve um lá na minha sala que tirou um 10 na prova de matemática, só pra vocês terem noção. E conteúdo, a gente não tinha aula com o professor já tinha uns 3 dias, 3 semanas, por aí. Como é que o menino sabe o conteúdo que nem a turma sabia? Ele não estudou em casa? Estudou. Com certeza, estudou muito em casa. Mas tem essa possibilidade, né? Tem. Tá bom. Sim. Tem sim. Vamos deixar que essa possibilidade ainda existe. Tá certo. Se hoje em dia a maioria tem 70 alunos na escola, a maioria dos 5 que estudam em casa, eu duvido muito. Eu também duvido muito. Hoje até para ler um livro, eu duvido muito que a maioria dos alunos não lê o livro em casa. Não mesmo. Não lê. Hoje em dia as pessoas não procuram saber das coisas. Eles querem tudo de mão beijada. E não é de mão beijada, eles têm que correr atrás. Por isso que essa perspectiva, ela traz o sentido de ruptura, de contradição, de choque. E aí, esse choque, quem tem que organizar essa situação é o professor. É o professor. É o professor que tem que organizar. Isso é simples? É fácil? Não. Eu preciso estudar sobre isso. Eu preciso me apropriar desse saber. Aí tem uma questão também, né, André? O psicológico.
Exato. Não, quando eu estou pensando assim em organizar a aprendizagem, e aí eu estou falando organizar principalmente o conteúdo, eu preciso também pensar o aspecto psicológico no desenvolvimento desse conteúdo. Porque se eu quero organizar um conteúdo só para ficar na aparência das coisas, dos objetos, ele é muito simples. Mas eu preciso além da aparência. Eu preciso entender como é que é feito esse microfone aqui, como é que ele é interno. Eu só olhar para ele eu consigo saber o que tem lá dentro? Não, como você é que ele precisa funciona? estudar ele. Exatamente. Eu Hoje em preciso dia eu falo, que eu já tava falando hoje mesmo pra ele, agora que a gente tava conversando. Falei, hoje em dia tudo é estudo pra você ter um futuro, é uma faculdade ou um curso superior ou inferior. Porque não tem, hoje em dia, na época dos nossos pais, as coisas não eram assim. Nossos pais tipo assim, tem emprego, tem aquilo, e não é Isso formado. sem estudar, tá, gente? E não é formado. Eu tenho um exemplo próprio dentro de casa. Meu pai, ele, tipo assim, dono de empresa, tem não sei o quê, e não é formado. O cara sabe matemática lindo. Eu estudo todos os dias pra escola, não sei nem ler direito, parece. Agora, tipo assim, o menino do 6º ano, pegar uma criança do 6º ano pro menino do 1º ano, o menino sabe coisa do 6º ano, Ele sabe mais que coisa do do que primeiro do ano. primeiro. Se você entrar numa sala do 6º ano aqui na escola, entrar numa sala do 1º ano e pegar um menino, tomar uma tabuada do menino do 6º ano, você vai saber a tabuada todinha. Agora do 1º ano. Não vai saber nem a do 5, acabou Não ali vai saber nem do do 5. 5. Porque, tipo assim, hoje em dia os meninos estão com uma maturidade, tipo assim, quero jogo, quero namorar, quero jogo, quero namorar, quero jogo. Na minha sala sabe falar de futebol, gente, não aguento mais. Jogo, namorar, Ontem. futebol, jogo, namorar, futebol. Escola, vem pra comer. Só. E pra falar de futebol também. E argumentar a vida do professor, que é a única coisa que faz. Olha, eu costumo conversar também e dialogar com outros colegas, né, de trabalho, e nós sentimos também essa cultura do saber, essa cultura de valorização do conhecimento científico, do conhecimento teórico-científico. Sim. Isso não é valorizado por alguma parcela da sociedade, muitas vezes até pela família e também pelos estudantes. Então precisamos valorizar e muito saber, mas não é qualquer saber. É um saber teórico-científico. Sim. E precisamos que essa valorização esteja não só presente no ambiente interno da escola, ele vai para além do ambiente interno. Tá? Ele vai para além disso. O conhecimento teórico-científico é fundamental. Se eu quero compreender a realidade, se eu quero compreender o mundo, se eu quero intervir, se eu quero fazer proposituras para a intervenção numa dada situação, eu preciso do quê? Do meu conhecimento. Do seu conhecimento. Mas não é o conhecimento cotidiano, ele não dá conta. Não. Ele pode ser importante, Tem conhecimento, né? mas ele não dá conta. E aí, a internet hoje o quê? Uma série de informações. E o desafio, o que é? O desafio nosso, enquanto professor e professora, fazer dessa informação se constituir enquanto conhecimento. Exato. Porque o estudante faz isso mesmo. Faz. Eu tenho estudante lá nos anos finais do ensino fundamental. Professor, posso pesquisar na internet? Eu falo, pode, pesquisa. Ele vai lá e pesquisa. Professor, eu encontrei a resposta. Então leia para mim. E ele começa a fazer leitura. E começa a aparecer umas palavras Que nem Que ele não sabe existe, decifrar. Que nem sabe falar. que são conceitos importantes dentro daquele Sim. problema. Aí eu faço a pergunta, o que você entendeu? O que significa esse conceito aqui? Ele não sabe explicar. E aí realmente ele não vai saber. Eu falei, tudo bem, você pesquisou, então agora você precisa fazer uma síntese Pra você entender. sobre isso aqui. E a síntese parte dessa compreensão. É. Não é simplesmente descrever, relatar. Fazer uma síntese é pensar no entendimento, na compreensão Sim, sobre isso. Você copiou da internet, beleza. Então olha só, ele buscou uma informação Pra e achar outra, né? eu estou tentando fazer com que esse aluno pense sobre aquela informação no sentido de se constituir enquanto conhecimento. Porque quando eu faço questionamento, o que significa esse conceito? Aí vai ser o momento dele Ele pensar. não vai saber responder. Ele não vai Ele saber não vai responder. Ele vai saber ficar responder. pensando. Ele vai ficar professor. pensando, e quem vai cair em tudo isso, ele vai chegar no professor e vai perguntar, professor, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Porque ele não vai saber. Exatamente. E aí, uma tarefa importante, se a gente pensar nessa aprendizagem colaborativa desenvolvimental. Se o aluno pergunta, se o professor responde, aí eu corto o pensamento do estudante. Ele não pensou. Você Ele deu não- a resposta de mão beijada, como se diz. Exatamente. Você deu a resposta de mão beijada. É igualzinho em época de prova. Professor, eu não entendi. Aí você vai lá e explica para o aluno, mas já dá a resposta de mão beijada. Você não colocou
ele pra pensar e nem pra ele tirar a dúvida da própria cabeça dele, né? Exatamente, porque ao responder, o professor ao responder o estudante, Ele já dá resposta de graça. ou seja, eu cortei Sim. o desejo, porque o estudante está aqui. Olha só, quando ele entra nessa situação, ele está sentindo a necessidade de se apropriar daquela palavra, daquele conceito. Sim. Porque por isso que ele está perguntando. Então, ou seja, eu preciso entender isso aqui para me resolver essa tarefa de estudo aqui. E aí é o trabalho do professor. Professor, não responda. Faça uma outra pergunta. Indague. Mas uma indagação para que esse aluno, esse estudante, tenha condições para que ele compreender. Mas não dá a resposta necessariamente. Dá a resposta, dá pronto para ele, porque eu estou fazendo eu estou cortando esse desejo, esse interesse do estudante saber o que significa. Dele querer tudo de mão beijada, tudo na hora ali. E não der certo, esse é uma mão beijada. E aí, essa questão de dar o conhecimento de mão beijada cai nesse aspecto que a gente está falando de desenvolvimento. O desenvolvimento é do pensamento. Se eu corto esse desejo, se eu respondo para esse estudante, eu estou cortando esse desenvolvimento dele. Sim. Porque ele não foi pesquisar. Ele não foi procurar saber, né? Ele não foi investigar, ele não foi relacionar, ele não foi fazer análise, né, daquele conceito, né, daquele conteúdo sobre o que está sendo proposto e debatido dentro da sala de aula. Sim. E aí, por isso que eu defendo, pesquiso, investigo. A minha dissertação de mestrado é com base nessa aprendizagem colaborativa desenvolvimental. Então, por isso que eu defendo e procuro sempre fazer esse trabalho dentro da sala de aula. Porque, na minha concepção, é uma aprendizagem, né, que tem as condições de fazer de propor esse desenvolvimento. Não estou dizendo que outras perspectivas, quer dizer que tudo está errado e essa daqui que está certa, não. Mas uma pergunta que nós temos que fazer, nós enquanto profissionais de educação, é até que ponto outras perspectivas potencializa o desenvolvimento do sujeito para além da compreensão do objeto externo. E eu preciso pensar numa perspectiva que ele compreenda além dessa forma. Eu preciso fazer com que esse estudante que ele afunde no conhecimento, né? A maioria das pessoas não entende, né, André? Esse questionamento, né? Porque, olha, eu participei de um projeto de pesquisa na Universidade Federal de Mato Grosso, aqui em Barra do Garças, com a professora Marilene Marzari e também com o professor Hildeberto, ambos professores da instituição, e também com outros professores, com outros colegas desse projeto que era sobre aprendizagem desenvolvimental. E foi um estudo ao longo de 3 anos, cerca de 3 anos, e esse estudo que me deu condição, né, de repensar o meu trabalho, repensar a minha atividade de ensino. Então, estudar é fundamental, é essencial, é necessário. Né? Então estude, galera. É necessário. Estudar, vai fazer uma faculdade. Lá no futuro você não vai ser nada. Não que você não vai ser nada assim. Você vai ser nada assim. Você não vai ser nossos pais que não tem faculdade e vai ter um aprendizagem lindo. A gente tá no futuro, vamos dizer, de merda. A gente não tá em 1900 e bolinhas. Sim. Então, assim, a gente tem que fazer isso, a gente tem que estudar mesmo você reprovando 300 e 500 vezes na escola, mas você nunca pode desistir. Exato. Tem um filme que eu quero comentar com vocês, não sei se vocês já assistiram, mas pode ser que vocês já falaram, já assisti. Vocês já assistiram o filme O Menino que Descobriu o Vento? Eu já. Esse filme é muito bom. Muito bom. Só do contra que nunca assisti. Não, tudo bem, mas tá em tempo, tá lá, né? Disponível. Tá lá e na tal. Netflix, assiste, eu super recomendo, é muito beleza, bom. tá. Só do contra. Então, assim, só pra fazer uma analogia é o seguinte: pra quem já assistiu, né? As pessoas que estão acompanhando nosso debate aqui, por exemplo, um dos garotos, né? O garoto, vamos dizer assim, protagonista do filme. Sim. A comunidade que ele vive tinha um problema. Olha o problema que eu me referi logo no início da nossa fala. E aquele problema precisava ser resolvido. E ele tinha conhecimento no início? Não. Mas ele foi procurar saber para conseguir. Então, olha aí, eu estou buscando resolver um problema para chegar no resultado que eu quero. Para chegar no resultado que eu quero. Diante de uma necessidade. E aí a comunidade estava passando com falta d'água e, consequentemente, a produção de alimento para aquela comunidade
Tava caindo cada vez mais. E eles Eles já não estavam estavam- passando Aham, uma necessidade necessidade. básica, que é o alimento. Então precisava resolver esse problema diante da necessidade da falta de alimento. Mas ele tinha um outro problema também, que era a falta d'água. Sim. Bom, mas ele também não tinha conhecimento para resolver esse problema. Esse problema. Mas ele foi buscar procurar também. E onde é que ele foi buscar esse conhecimento? Ele não sei, foi. gente, porque eu não assisti o filme. Tá, tudo bem, mas tá em tempo, E ele foi buscar na escola. Olha só. Foi ler livros pra conseguir entender até dar tudo certo. Exatamente, até montar aquele aparato, Sim. né? Até montar aquele processo da conservação da energia. Então, quer dizer, aí a gente entende o papel do conhecimento teórico-científico. Ou seja, ele fez a leitura da sua comunidade, ele fez a leitura de um problema que estava ali na sua comunidade, e aí ele precisava resolver. E quem vai dar conta, quem vai fazer essa mediação? Só ele. É ele É e ele. o conhecimento. E o conhecimento. É o conhecimento. E a força de teórico-científico. vontade, né? É. E a força, muita Por força isso de vontade. que eu compreendo assim, quando a gente fala do estudante estudar, tem que partir de uma necessidade. Tem. Olha, esse garoto do filme foi de uma necessidade, Foi. que ele foi buscar conhecimento. E o pai dele ainda tentou impedir ele, né? O pai dele não acreditava, É. mas o pai dele também tinha uma situação, assim, ele já tinha alguns conhecimentos, ainda que são conhecimentos tradicionais e muito, vamos dizer assim, muito práticos e tem muitas vezes empírico, mas ainda faltava esse conhecimento. Sim. Diferente do filho dele, que o filho dele ele foi investigar isso, mas com base de um conhecimento teórico-científico. Sim. E olha a condição dele, né? A escola não era uma escola gratuita, Não, era uma escola paga. é uma escola paga e diante de uma comunidade muito carente, né, economicamente. Sim. Enfim, então só para a gente fazer essa analogia e pensar que essa ideia de organizar o ensino e pensar na aprendizagem colaborativa e desenvolvimental deve partir de uma situação como essa. Por isso que eu fiz uma ideia da situação do problema. André, esse negócio que você fez, esse roteirinho que você me entregou, menino, eu já quebrei tanto na minha cabeça com aquele negócio. Que bom que Gente, criou A Maria crises. quebrou muito. a Gente, cabeça. eu me estressei com esses meninos, eu quebrei minha cabeça, fui na biblioteca, eu mandei mensagem pra minha pedagoga, eu falei assim, cara, me ajuda nisso aqui que eu não tô entendendo. Cara, ontem eu passei 2 semanas quebrando a cabeça, então por Aí favor, ontem a gente conseguiu resolver o me resultado, valorize. gente. E ontem eu consegui resolver assim. Por cima, né? Tem a última pauta, né? Que assim, tem que fazer o último vídeo com ele. Sim. E aí eu tenho que passar mais 3 semanas quebrando a cabeça e fazer uma pauta com tudo ali. Isso, a ideia e quando nós estamos nessa situação, nós estamos tentando criar uma ruptura, ou seja, superar aquelas minhas dificuldades. Ou seja, se eu não sei, mas eu tenho uma base para que eu possa continuar avançando. Eu falei assim, eu vou desistir no meio do caminho. Eu falei assim, eu vou cancelar esse podcast. Eu falei 3 vezes pra mim mesmo, em casa. Eu vou cancelar esse podcast com o André, eu não vou gravar. Não, eu não posso desistir. Você falou A Maria Clara falou assim, ai, eu vou sair do podcast, não quero mais gravar com ninguém. Eu falei, não, você não vai fazer podcast, a gente vai continuar firme e forte. Gente, Firme e isso é forte. culpa do André, porque ele me manda. Ele me entregou um trem no começo. Aí, primeira pauta foi ok, show de bola. Fiz o trem certinho. Eu mesmo fiz, nem entreguei pra vocês me fazer, porque eles não sabem fazer nada desse negócio. Comigo mesmo. A cara do Kaique é melhor. Aí eu fiz, segunda pauta e já entreguei pro Kaique. Falei, Kaique, toma, faz. Fez, mas não tinha sentido. Aí eu falei, não, gente, eu tenho que fazer. Tinha um pouco de sentido, Tinha só um pouco de sentido, mas não aí tinha a gente sentido pra desfez, mim. a gente desfez tudo e criou uma base da Maria Clara, né? Porque a Maria Clara, você já viu que ela é, né? A Maria Clara é Maria Clara. Pois é, André, então você me valoriza, tá? Porque eu já pensei em sair 3 vezes no Não, mas podcast. tudo bem. Não, está valorizado. Está valorizado. Está valorizado. Bom, em linhas gerais, é isso que eu gostaria de ter conversado com vocês, debatido com vocês. Sim. Mas também, se vocês quiserem perguntar, ter outras Uma coisa pra perguntas, tentar ele? Não, que tá vocês de boa. gostariam de fazer um comentário, enfim. Então, a ideia de trazer esses aspectos é no sentido assim, de pensar em outras possibilidades. Sim, Quando a gente está falando sobre a aprendizagem. abriu muito a minha mente depois desses
Isso é importante. O próximo episódio, nós vamos tratar especificamente como organizar essa aprendizagem. Como organizar? Gente, já vamos quebrar na cabeça a partir de agora, ó. Isso, como Eu já organizar. vou começar. Como Eu organizar? já vou começar. E aí, Aprendizagem. o filme do Menino que Descobriu o Vento, se você puder, Vou assistir. Assiste, Assista. Maria Clara. Vou assistir. Vocês também assistam aí, viu? assistam. É muito bom. Eu penso que vai trazer um pouco daquilo que nós vamos falar no próximo episódio, que é sobre o que nós falamos de Passar uma didática. semana assistindo esse filme pra me entender. Não, mas ele é bem, ele é muito bom e eu também utilizo ele na minha dissertação de mestrado. Eu utilizo essa relação, essa interação do garoto, do protagonista com o conhecimento, mas não é qualquer conhecimento, né? É um conhecimento teórico-científico. Não é um conhecimento geral, né? Não é um conhecimento empírico, aquele que apenas da prática e que não consegue revelar, né, o que é o interno daquele objeto, né? Como é que ele consegue montar tudo aquilo ali, né? Como é que ele entende que a partir de uma vamos dizer assim, uma configuração de energia, né, consegue mudar, transformar para outra configuração de energia. Então, isso foi fundamental para que ele pudesse, né, ter êxito, né, no seu aparato. Sim. Então, acho que foi Então, isso, né, fechou. gente? Então é isso, gente. Então, obrigado mais uma vez. Obrigada a Obrigada você, eu, André, por André, quebrar foi a minha muito bom. cabeça. Pode ver quem é o Pode ver quem é. Caleb. Por quebrar a minha cabeça. Não sem problemas. Agora eu vou fazer mais um. Ah, fala que agora a gente vai, a gente tá gravando. Gente, interrompimento aqui rapidão, porque se não for a gente, não vai ser ninguém. É. Ou é coisa de aparelho, mas graças a Deus hoje o notebook não desligou. Só a Maria Clara que quase quebrou o microfone aqui mesmo, mas O tudo certo. microfone deu certo, mas tipo assim, é só eu que quase quebrei o microfone aqui, mas tudo certo. Então, André, muito obrigada por ter quebrado minha cabeça meses, né? Crises para você superar. Crise pra me superar, mas eu aprendi muita coisa nesse desenvolvimento do André, que ele me passou um roteiro, agora eu tenho que criar o último, que aí eu acho que vai ter mais próximos, Kaique, liga aí, vê se já tá vindo. mais próximos, mas sem problema nenhum. Na próxima vez a Emily vai apresentar com a gente de novo, porque hoje eu fiquei mais Novamente. caladinha, a Emily falou mais. Eu falei mais. muito. Da última vez, da primeira vez, eu falei mais. Na segunda, a Emily fala Vai lá. negócio. Na próxima, vamos ver se o Luiz vai estar aqui ou se a Emily vai apresentar de novo. A Emily pode encerrar. É isso, gente. Vamos encerrar. Não esqueçam de curtir, deixar nos comentários. Gente, cuidados com os comentários, pelo amor de Deus. Porque assim, teve um vídeo que postaram e foi um comentário muito chato, né? Mas, tipo assim. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque senão tem uma pessoinha aqui chamada Vulgo Maria Clara, vai lá e não consegue olhar seus comentários e ela vai te responder não com uma educação, assim, porque Aí, eu andei. Mas eu vou ter que responder. Gente, eu olho todos os comentários. Deu uma coisinha legal, se você gosta do professor, dá lá, fala assim, ai, ele é muito legal, muito gente boa. Agora, se você não gosta, como foi da diretora, não fale que você não gosta dela. Tipo assim, Deixa abaixo. Entendeu? E é isso, gente. Vamos encerrar por hoje. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau.